Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Búrigo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal do Stop Loss Talks, eu vou deixar o arroba na descrição desse vídeo. É o único podcast do país focado em ETFs, gestão passiva, gestão indexada. A gente traz várias análises, vários estudos acadêmicos, bem diferente do que é apresentado em outros podcasts. A cada 15 dias nós temos um episódio novo. Estamos trazendo agora os gestores dos ETFs, ou seja, as gestoras que, digamos, que criam os ETFs para o investidor brasileiro. Então tá ficando bem legal, pessoal. A gente precisa da ajuda de vocês aí para esse podcast crescer cada vez mais e a gente propagar, digamos que a eficiência dos ETFs aí para todos os brasileiros. ETF de ouro. Essa semana eu vou analisar para vocês 5 ETFs listados na B3 que têm como objetivo se expor ao preço do ouro. São 5 ETFs, porém 3 metodologias diferentes. Vou explicar para vocês quais são essas metodologias, as principais diferenças e também avaliar se faz sentido ter ouro dentro do seu portfólio. Essa é a pergunta, na real, que todo investidor deveria fazer antes de escolher um ETF de ouro. Será que faz sentido eu me expor ao preço do ouro? Qual que foi o comportamento do ouro nos últimos anos? Qual que foi a correlação com outras classes? Tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, meus amigos, esses são os 5 ETFs de ouro que eu vou mostrar hoje para vocês. São 5 ETFs listados aqui na B3. Vamos começar pelo Gold 11, que é um ETF da XP, que replica um índice chamado LBMA Gold Price. A estratégia dele é replicar o preço do ouro. Como que ele faz isso? Ele compra um ETF no exterior. O ativo subjacente desse ETF, né, é um ETF chamado IAU. Então, basicamente, o Gold 11 aqui no Brasil compra cotas do ETF IAU lá no exterior. E o ETF IAU lá no exterior, ele possui ouro em custódia. Sim, ele compra ouro, ele compra realmente a commodity física, certo? E armazena numa casa de custódia. A taxa de administração do Gold 11 é de 0,3% ao ano. A taxa de administração secundária, né, do ETF IAU é de 0,25%. Portanto, o investidor brasileiro, ao investir no Gold 11, paga uma taxa de administração total de 0,55% ao ano. O Gold 11 é o ETF mais antigo, que nós temos aqui listado na B3, né, ETF de ouro, claro. Já tem um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais. Tem atualmente mais de 89 mil cotistas e ele está exposto também à variação cambial. O que quer dizer isso, Geraldo? Quer dizer que, além da cota, né, do Gold 11, ela vai variar conforme a oscilação do preço do ouro e também conforme a oscilação do dólar e do real, ou seja, do câmbio, certo? Isso é muito importante as pessoas estarem cientes. Data de início do fundo, dia 1º de dezembro de 2020. Então ele tem aí já mais de quase 6 anos de vida. GLDX é um ETF da gestora Investo, replica um índice chamado Solactive Gold Spot Index. Estratégia, replicar o preço do ouro. Como que ele faz isso, Geraldo? Ele compra um ETF no exterior chamado OUNZ. É a mesma estratégia do Gold 11, porém ele compra outro ETF no exterior. O ETF OUNZ também possui ouro em custódia. A taxa de administração do GLDX aqui no Brasil é de 0,3% ao ano. A taxa de administração secundária do ETF OUNZ é de 0,25%, portanto o custo, certo, total desse ETF é de 0,55% ao ano. Atualmente possui 74 milhões de reais e 3.772 cotistas. É um ETF novo, foi lançado agora em março de 2025. E ele também está exposto à variação cambial dólar-real. O terceiro ETF é o GOLB 11 do Banco BTG. Ele replica um índice chamado Índice Futuro de Ouro B3. Estratégia, replicar o preço do ouro. Como que ele faz isso, Geraldo? Ele não compra nenhum ETF no exterior, ele busca se expor através de contratos futuros. Então aqui a gente já começa a ter uma outra estratégia. Como ele faz essa exposição através de contratos futuros, ele não tem ouro em custódia, certo? Ele tem uma taxa de administração de 0,4% ao ano, não existe taxa de administração secundária, porém o custo total do GOLB 11 é de 0,4% ao ano. Patrimônio líquido de 89 milhões de reais, 112 cotistas, e agora que vem uma grande diferença do GOLB 11 para os outros dois ETFs anteriores, o Gold 11 e o GLDX. O GOLB 11 ele não tem exposição cambial, ou seja, ele tem hedge cambial. Por quê? Porque ele replica o preço do ouro utilizando contratos futuros.
E ao fazer esse hedge cambial, certo, ele consegue adicionar o diferencial das taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. Portanto, a estratégia do Gold 11 é exatamente essa. Ele vai replicar o preço do ouro em dólar, certo? Ele vai anular a variação cambial dólar e real e vai adicionar o diferencial das taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. O Gold 11 foi criado agora, dia 24 de outubro de 2025, não tem um pouquinho mais de um mês de vida, certo? Já o quarto ETF é o GLDI 11 do Banco Itaú, que é exatamente a mesma coisa do Gold 11, tanto que ele replica o mesmo índice futuro de ouro B3. Portanto, ele replica o preço de ouro através de contratos futuros, não tem ouro em custódia, tem um custo também de 0,4% ao ano, um patrimônio líquido de 243 milhões de reais, somente 2 cotistas, porque foi criado agora, no começo do mês de novembro, e ele também não tem exposição cambial, ou seja, ele tem hedge cambial, porém ele consegue adicionar o diferencial das taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos por ter essa exposição via contratos futuros. O último ETF é o Auro 11, da gestora Buena Vista, que replica um índice chamado News Gold High Income BR Index. Qual que é a estratégia, Geraldo? Além de replicar o preço do ouro, ele utiliza uma estratégia de dividendos sintéticos. O que é dividendos sintéticos? Tem um vídeo no canal onde eu explico para vocês exatamente o que é. Mas, fazendo um resumo, nada mais é do que uma renda gerada através, certo, de operações com derivativos, mais especificamente com opções. Ele vai vendendo opções, certo? Vai realmente recebendo um prêmio, recebendo um dinheiro, que é o dividendo sintético, e transfere isso aí para o seu cotista. Basicamente, o Auro 11 ele também segue uma estratégia de comprar um ETF no exterior. Então, ele compra um ETF chamado IAUI, certo? Se vocês perceberem, o nome é bem parecido com o ETF aqui do subjacente, né, do Gold 11. Só que a gente tem o I aqui no final, certo? Possui ouro em custódia? Bom, entrando no site do IAUI, ele informa que possui 24% alocado em ouro físico e 76% em T-bill, certo? Agora, a taxa de administração. Aqui não tem essa informação de uma forma muito clara. Por quê? Porque se a gente entra no site da gestora Buena Vista, ele informa para a gente que a taxa global, certo, do Auro 11 é de 0,98% ao ano. Porém, taxa global, certo, para esses ETFs que replicam ETFs no exterior, é considerado somente o custo do ETF aqui no Brasil, certo? Teria que considerar o custo do ETF no exterior. Se a gente pegar o custo do ETF IAUI no exterior, ele é de 0,78% ao ano. Então, se a gente soma essas duas taxas, dá 1,76. Só que ficou uma taxa de administração extremamente alta. E eu não sei se esse 0,98 a gestora Buena Vista está ou não considerando esse custo de 0,78 do ETF no exterior. Portanto, se alguém da gestora Buena Vista estiver assistindo esse vídeo e puder nos ajudar, seria interessante deixar essa informação bem clara no site, certo? Lá no site da gestora diz que é somente 0,98, mas fala em taxa global. E taxa global a gente entende que é somente do ETF no Brasil, certo? Patrimônio líquido, 22 milhões de reais, 3.448 cotistas, ele acompanha a variação cambial, então, ou seja, ele não tem hedge cambial, foi criado em agosto de 2025. Bom, agora eu estou aqui em cima, certo? Vamos dar um resumo dessas 3 estratégias. Então, como eu falei para vocês, são 5 ETFs mais 3 estratégias. Então, basicamente, o Gold 11 e o GLDX 11 são os ETFs mais puros, entre aspas, né? Eles compram ouro físico e entregam a variação do preço da commodity metálica mais a variação cambial dólar-real. Ou seja, se o ouro sobe e o dólar sobe, você pega os dois movimentos. É a forma mais simples e direta de se expor ao ouro. Já o Gold 11 e o GLDI 11, eles possuem o quê? Hedge cambial. Aqui a dinâmica muda um pouco. Eles também buscam a variação do preço do ouro, né? Mas com hedge no câmbio. Então o movimento dólar real não entra no preço das cotas. Para eliminar essa variação cambial, esses ETFs utilizam contratos futuros e em troca desse hedge o investidor acaba adicionando a rentabilidade, né? O diferencial entre as taxas de juros de Brasil e Estados Unidos. A última estratégia é o Auro 11, que é uma estratégia com derivativos. O Auro 11 também busca acompanhar o ouro sem hedge cambial, mas utiliza uma estrutura mais sofisticada com derivativos, ou seja, opções para gerar uma renda mensal. Os chamados dividendos sintéticos. É uma proposta um pouco diferente, voltada para quem busca renda, mesmo em um ETF de commodities. Bom, pessoal, agora eu voltei aqui para o outro canto da tela, certo? Antes de a gente analisar essas 3 estratégias, tentar entender qual que é a mais eficiente aí, qual que pode fazer sentido dependendo do perfil de cada investidor, eu acho que a gente tem que antes fazer uma pergunta. Vale a pena investir em ouro? E aqui o meu papel não é fazer nenhuma previsão. Eu sei que está na moda agora investir em ouro, até porque subiu muito nos últimos anos, né? E o investidor adora investir naquilo que subiu
num passado recente, muito pelo nosso viés da recência, né? A gente quer investir naquele fundo que subiu muito, naquele ativo, enfim, Bitcoin, mercado americano, certo? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode estar sofrendo do FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Então, quando a gente começa, digamos, a querer investir naquilo que mais subiu no passado recente, a gente corre uma grande chance, né, tem uma grande probabilidade de comprar na alta e acabar vendendo na baixa, porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente não entende o papel do ouro dentro do portfólio. A gente não avaliou o comportamento do ouro nos últimos anos para ver se realmente eu tenho perfil para buscar esse tipo de exposição. Então veja que existe uma diferença de comprar somente porque está subindo ou comprar para realmente ou comprar, né, um ativo entendendo o comportamento dele e como ele pode beneficiar o seu portfólio. Então aqui meu papel não é fazer nenhuma previsão, até porque eu não faço previsões, né? Eu não trabalho com esse tipo de abordagem, eu não faço market time, eu priorizo a minha alocação, certo? Então eu trouxe aqui para vocês os dados, ou seja, como o ouro se comportou desde a década de 60, certo? E como ele se comportou dentro de um portfólio para que isso aí ajude vocês a tomarem a melhor decisão, né? Se faz ou não sentido ter ouro dentro do portfólio. Se vocês observarem esse histórico, ele é desde 1968. E lá na década de 70 a gente teve um evento relativo ao ouro, né, que realmente foi algo que chamou a atenção, porque foi o acordo de Bretton Woods, onde o dólar perdeu o seu lastro em ouro. Então lá no começo, lá nos anos 70, né, na década de 70, o ouro teve uma forte valorização. Então eu peguei aqui um histórico, né, que antecede esse evento aí, que é o acordo de Bretton Woods. Então se a gente observar desde 1968, né, se um investidor tivesse alocado 10 mil dólares, tá, numa exposição ao ouro, enfim, se tivesse comprado ouro, hoje ele teria acumulado um valor de 1 milhão e 100 mil dólares, certo? Que isso aí corresponde a um CAGR, ou seja, um retorno anual composto de 8,5% ao ano. Só que observe o tamanho do Max Drawdown. O que é o Max Drawdown, Geraldo? É a pior queda que o ouro teve nesse período aí desde 1968. O ouro chegou a ter uma queda de menos 70%. E a volatilidade anual do ouro, 19,18%. S&P 500, ou seja, o índice que representa as 500 maiores empresas americanas. Se ao invés de investir em ouro, o investidor tivesse alocado 10 mil dólares no S&P 500, ele teria hoje 3 milhões 634 mil dólares, certo? Isso corresponde a um CAGR, ou seja, um retorno anual composto de 10,77%. O Max Drawdown, ou seja, a pior queda do S&P 500 foi de menos 55% e a volatilidade foi de 17,11%. Então aqui a gente já observa, né, que o ouro ele tem uma volatilidade maior do que a volatilidade do mercado de ações. Então, ou seja, numa posição em renda variável, ela vai ter uma volatilidade menor do que uma posição em ouro. E vai ter também o que as quedas, elas vão ser mais agressivas do que as quedas que a gente pode observar no mercado de ações. Então a gente já pode chegar à conclusão que o ouro ele é um ativo de risco, ele não só sobe 100% do tempo, como as pessoas estão acostumadas agora nos últimos 2, 3 anos, ele tem sim quedas bem significativas. Então agora a gente já começa a entender, né, o que a gente pode esperar ao adicionar ouro dentro do portfólio. Só que o ouro ele vai ter uma função específica dentro do portfólio. Por quê? Porque o ouro, particularmente, ele tem o que a gente chama de uma correlação neutra com o mercado de ações americano, com o mercado de ações em forma geral, tá? O que quer dizer essa correlação neutra? Quer dizer que o ouro ele vai se comportar de uma forma independente. Então, às vezes, o S&P 500 pode estar subindo, o ouro vai estar caindo. O S&P 500 pode estar subindo, o ouro também está subindo. Ou até mesmo quando o S&P 500 estiver caindo, o ouro vai estar se valorizando. Então, tu vê que ele tem um comportamento diferente do S&P 500, ou seja, um comportamento de forma independente. E quando a gente tem dois ativos, certo? Ou duas classes de ativos que possuem ou uma correlação neutra ou uma correlação negativa, e a gente adiciona essas duas classes dentro de um mesmo portfólio, a gente tem um benefício bem interessante, que é o que eu quero mostrar para vocês. Eu simulei aqui duas carteiras, uma carteira que tem 90% alocado no S&P 500 e 10% em ouro, e a gente foi fazendo rebalanceamento com o passar do tempo. O que é o rebalanceamento? Foi mantendo esses percentuais ao longo do tempo, né, um rebalanceamento anual, tá? E eu também simulei essa mesma carteira, 90-10, porém sem fazer esse rebalanceamento. Eu simplesmente lá em 1968 eu comprei, vamos lá, 9 mil dólares de S&P 500 e 1.000 dólares de ouro e deixei rolar para ver o que ia acontecer, tá? Vamos ver o comportamento dessas duas carteiras, olha que interessante. Na carteira 90-10 com rebalanceamento anual, tu teria acumulado um valor de 4 milhões e 39 mil dólares. Tu vê que é um valor a mais do que uma simples exposição S&P 500. Um CAGR de 10,97% ao ano. Então a gente teve um retorno anual composto maior.
E o mais interessante, que é o que realmente o benefício que o ouro traz dentro de um portfólio, é a redução da volatilidade. Então vocês observem que um portfólio 90-10 com rebalanceamento anual, a volatilidade anual caiu para 15%. Caiu de 19 para 15 no caso do ouro e de 17 para 15 no caso do S&P 500. E o Max Drawdown, ele foi de menos 49, ao contrário do Max Drawdown do ouro, que foi de menos 70, e do S&P 500, menos 55. Então a gente já vê, a gente já observa qual que é a função específica do ouro dentro do portfólio. Quando a gente adiciona ouro dentro do nosso portfólio, a gente pode esperar que ele vai reduzir a volatilidade do nosso portfólio como um todo. Quando a gente olha o portfólio como um todo e não fixa, certo? E não foca demais nos ativos de forma individual, tá? Então a gente tem que passar a olhar a análise do portfólio como um todo. Isso é um benefício muito interessante, certo? Por quê? Porque quando a gente pensa em construção de portfólio, né, em estruturar um portfólio, a gente justamente vai procurar classes de ativos que vão ter essas correlações neutras ou até mesmo correlações negativas. Porque a gente quer que os ativos ou as classes de ativos se comportem de maneira diferente com o passar do tempo. Porque isso sim é uma diversificação. Isso torna o nosso portfólio mais eficiente, protege em períodos de queda, protege em períodos de turbulência e deixa o nosso portfólio muito mais equilibrado, com uma volatilidade mais controlada. Então esse é um dos principais benefícios de se ter ouro dentro do portfólio. As pessoas precisam entender que se a gente tem um portfólio, né, uma carteira, onde todos os ativos estão se comportando da mesma forma, ou seja, todos os ativos são altamente correlacionados, isso não é uma boa diversificação. Isso é uma pulverização. Porque no momento de crise, no momento de turbulência, nada vai te proteger. Tudo vai cair, tudo vai ter o mesmo comportamento. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, né? Uma boa diversificação significa que a gente vai ter algum ativo passando por um período de baixa. Isso é um ensinamento que poucas pessoas falam aí nas redes sociais. Bom, e a segunda carteira, sem o rebalanceamento. Olha que interessante. Se a gente não considerar esse rebalanceamento, ou seja, não ajustando essas posições 90-10 ao longo do tempo, tá? A gente teria acumulado um valor até menor que o S&P 500, de 3.381.000 dólares. Você teria um CAGR aí de 10,63% ao ano, certo? Um retorno anual composto. A sua volatilidade, ela não teria, ela teria reduzido, tu teria, digamos, reduzida a volatilidade do portfólio como um todo, né? Mas não da mesma maneira caso você tivesse feito esses rebalanceamentos. Então veja que a volatilidade anual ela caiu para 16%, certo? Antes a gente tinha conseguido 15%. E o Max Drawdown reduziu para menos 52%, tá? Mas, ou seja, o Max Drawdown dessa carteira ficou muito próximo do Drawdown do S&P 500. Então, qual a conclusão que a gente chega? Se você tem uma posição em ouro e definiu que quer ter uma alocação de 5, 10% dentro do portfólio, se você não manter essas alocações ao longo do tempo, você não vai obter os benefícios que o ouro pode lhe trazer, certo, dentro de um portfólio. E quais são esses benefícios? A redução da volatilidade e a redução, né, do tamanho desses drawdowns. Então esse é um ponto muito importante, certo, que vocês precisam entender. Não adianta nada comprar ouro hoje e, sei lá, com uma alocação de 5% dentro do seu portfólio, não rebalancear, sei lá, daqui a 10, 15 anos ele está com 1%, a hora que a gente tiver uma crise, não vai te proteger, não vai acontecer nada, ou seja, porque a alocação está tão pequena que aquele benefício que o ouro podia trazer dentro do teu portfólio, ele vai acabar não trazendo. E essa correlação que eu trago para vocês agora. Se a gente observar nessa matriz aqui, nessa tabelinha, a gente tem que a correlação entre o ouro e o S&P 500 é de 0,0004, ou seja, neutra, praticamente zero. Quando a gente tem uma correlação neutra, ou seja, uma correlação muito próxima de zero, certo? A gente tem esse comportamento de forma independente. Tem hora que o ouro vai subir, tem hora que o ouro vai cair, não importa o que esteja acontecendo com o S&P 500. Tem hora que os dois podem subir ao mesmo tempo, como aconteceu agora nos últimos 2 anos, né? Tanto o S&P 500 quanto o ouro se valorizaram de forma conjunta, né? Mas teve épocas aí que o S&P 500 caiu, certo? E o ouro se valorizou, tá? Então o que acontece? Ativos muito voláteis, porém com uma correlação neutra ou negativa, tendem a reduzir a volatilidade do portfólio como um todo. E esse gráfico de cima ele mostra justamente o retorno, né, tanto do ouro como do S&P 500 através de janelas móveis. Deixa eu sair aqui de cima do gráfico, agora que eu vi que eu tô aqui em cima. Ó, vamos lá, que a gente faz ao vivo. Então esse gráfico ele mostra justamente o quê? O retorno através de janelas móveis de 12 meses, né? Os retorninhos de curto prazo. Então a gente observa que tem hora que o ouro está subindo e o S&P 500 está caindo e vice-versa. É aquele comportamento, digamos que quase que aleatório. Não aleatório, eu acho que a palavra não é correta, né? É o comportamento independente, né? Que cada classe tem ali por eles terem aí uma correlação neutra. Quando a gente agora compara a correlação do ouro, porém agora com ativos brasileiros, né, que é bem interessante a gente observar, certo? Eu estou analisando aqui a correlação do ouro com o índice IMAB, que é um índice formado por uma cesta de títulos públicos Tesouro IPCA, certo? E também com um índice chamado IBXX, que representa aí as 100 maiores empresas brasileiras, é o conjunto, o desempenho das 100 maiores empresas brasileiras.
E aqui a gente observa nessa matriz de correlação aqui embaixo, ó, que o ouro ele tem, na verdade, uma correlação negativa com as ações brasileiras e uma correlação negativa com o índice IMAB. E o que isso quer dizer? Que para os ativos brasileiros, como ações Brasil e renda fixa, o efeito cambial, ou seja, o dólar, ou seja, a posição dolarizada, empurra a correlação para o campo negativo. Então, ou seja, torna talvez até o portfólio até mais eficiente, porque o ideal é a gente ter correlação até negativa dentro do portfólio, que torna esse portfólio mais diversificado, melhora a diversificação, reduz a volatilidade. Então, se lá no S&P 500 a gente tem uma correlação neutra, né, aqui ela vai para o campo negativo por causa do fator cambial. E esse gráfico aqui em cima é o gráfico de retorno de janelas móveis de um ano, justamente para vocês observarem, né, o retorno dessas três classes de ativos, ações brasileiras, renda fixa brasileira e o ouro, aqui em vermelho, né, ao longo do tempo. Então a gente observa aí realmente que eles possuem uma correlação negativa. Né? Quando um está subindo, o outro está caindo. Diferente da correlação neutra, né, que ela é, digamos que, independente. Não necessariamente quando um está subindo, o outro vai estar caindo. Então quando a gente tem a correlação negativa, a tendência é que quando as ações brasileiras estiverem caindo ou a renda fixa brasileira estiver sofrendo uma marcação a mercado negativa, existe uma grande probabilidade do ouro estar se valorizando. E é aí que a gente busca aquela diversificação, né? Aquela eficiência dentro de um portfólio. Mas nem tudo são flores. Por quê? Porque não é fácil ter ouro dentro do portfólio. Por que eu digo isso? Porque esse gráfico que vocês estão vendo agora é o gráfico dos drawdowns do ouro, não somente do max drawdown, aquele que eu apresentei para vocês, né, de menos 70%, mas sim todas as quedas que o ouro teve desde 1968. E a gente vê que o ouro tem quedas muito significativas, de 20, de 40, de 60, enfim, são quedas que acontecem aí de forma bem frequente, e tudo isso aí pode assustar o investidor que não tem ciência desse risco envolvido quando adiciona ouro dentro do portfólio. Lembra que eu falei para vocês do FOMO? Se a pessoa estiver sofrendo de fome e quiser investir em ouro só porque subiu agora nos últimos anos, sem entender esse comportamento, do que pode acontecer, se a gente tiver uma queda de 20, 30% no ano que vem, ela vai acabar desistindo do ouro na hora, ela vai perder dinheiro e pronto. Por isso que eu digo que é preciso ter noção de como o ouro se comportou nos últimos anos, a correlação com as outras classes, para ver se no seu caso faz sentido. Porque no mundo dos investimentos não tem resposta correta, a gente tem que avaliar, certo, sempre a expectativa de retorno com aquela classe, a correlação que ela teve, e se faz sentido dentro do nosso portfólio, conforme o nosso objetivo e conforme o nosso perfil. E além dessas quedas realmente bem significativas que nós tivemos com o ouro, né, desde lá da década de 60, certo? A gente teve alguns drawdowns que machucaram muito, porque foram drawdowns que demoraram muito para se recuperar. O que isso quer dizer, Geraldo? Vamos lá. O max drawdown que a gente teve do ouro aconteceu lá na década de 80, em 1980. Ou seja, em 1980 o ouro começou a cair, tá? Então vocês podem observar aqui, ó, como eu tô com a seta do mouse, certo? E ele só foi recuperar esse preço que ele tinha aqui, ó, antes dos anos 80, certo? Antes dessa queda nos anos 80, lá em 2008. Veja, 28 anos para recuperar esse drawdown. E o que isso significa? Significa que você teria que ter ficado 28 anos, certo? Investido em ouro e ainda assim, né, fazendo rebalanceamentos para não deixar aquela alocação ficar muito fora daquele percentual que você definiu, que seja de 5, de 10, de 3, de 2%. Então veja como é difícil manter ouro dentro do portfólio. E lembrando que esse período de 28 anos, né, cara, pode ser às vezes até maior que o nosso ciclo de investimento, né, dependendo da idade de cada investidor. Então, assim, é um risco que tem que ser considerado, né? Não sei se o ouro vai ter novamente um drawdown desse tamanho, mas já aconteceu uma vez, certo? E o segundo max drawdown, a gente vê que de 2011 até 2020, o ouro teve uma queda aqui de mais ou menos quase 40% e levou 9 anos para se recuperar. Então, assim, não é fácil ter ouro dentro do portfólio. Só que a partir do momento que tu entende a função dele ali dentro, né, tu fica mais tranquilo. Então, tu tens que ajustar a posição do ouro, né, num percentual, digamos, que te traga mais tranquilidade, num percentual pequeno dentro do portfólio, porque se a gente tiver uma queda desse tamanho, ela não vai acabar te assustando. E a gente sabe que ele vai ter uma função específica, porque ele vai ter uma correlação neutra ou negativa com outros ativos dentro da carteira. Então, veja como a lógica muda, né? Pô, eu não estou investindo em ouro porque subiu um monte. Cara, eu estou investindo em ouro porque, cara, ele tem uma função específica dentro do portfólio, ele tem uma baixa correlação com algumas classes, uma correlação negativa, então aí sim pode fazer sentido. Então sempre tenha ciência dos riscos, porque não é fácil manter ouro dentro do portfólio, mesmo sabendo que ele traz bons benefícios. Bom, e qual que é a melhor estratégia para se expor ao ouro? A primeira estratégia que eu quero analisar com vocês é justamente o ouro com hedge cambial, que foi uma estratégia nova, que foi lançada agora pelo ETF do BTG e do Itaú, né? Só que eu não consigo passar para vocês uma opinião, digamos que mais assertiva, digamos assim, né?
Porque o índice que a B3 criou, que replica, né, o preço do ouro ali com hedge cambial e adicionando ali o diferencial das taxas de juros, o índice tem um histórico só a partir de 2025. Então a gente não tem, digamos que um período aí de 10, 15, 20 anos para conseguir avaliar como que essa estratégia se comportou, principalmente nos períodos de estresse. Aqueles períodos lá de crise do subprime, aquele período da Dilma que foi bem conturbado, na época do Covid. Por que eu digo isso? Porque são nesses momentos conturbados que a gente quer saber como o ouro se comportou, porque a gente espera que ele dê aquela proteção que a gente espera dentro do portfólio. E eu mostrei para vocês que quando a gente adiciona o fator cambial, certo? A correlação ela sai do campo neutro para o campo negativo. Isso aí te protege ainda mais. Então, se tu tens um ativo dentro da carteira que ele está protegido, ou seja, ele está com hedge cambial, eu não sei como ele vai se comportar no momento de crise, porque em momento de crise a gente tem uma forte valorização do dólar, né? Normalmente aconteceu isso, né? Na época do Covid, na época da Dilma, a gente teve uma forte valorização do dólar quando a gente tem alguma turbulência aqui interna, certo? Então eu não sei como é que essa estratégia iria se comportar. Então não tem como eu passar uma opinião aqui para vocês com relação a essa estratégia com hedge cambial. O que eu posso dizer para vocês é que eu não me sinto confortável, certo? De ter um ativo dentro da carteira, onde ele tem uma função de proteção, né, uma função mais específica, sendo que eu estou tirando parte dessa proteção, que é basicamente o quê? A dolarização. Eu estou tirando o efeito cambial, que ele gera também uma proteção dentro do portfólio. Então, assim, a estratégia com ouro, com hedge cambial, né, eu ficaria, digamos que um pouco com, não digo com o pé atrás, mas eu vou esperar, digamos que, mais tempo para avaliar. Então, até mesmo se alguém da B3 aqui estiver vendo esse vídeo, né, se eu tiver o prazer, né, de alguém aqui da B3 estar vendo esse vídeo, cara, tenta disponibilizar para a gente aí um backtest maior desse índice, para a gente ter uma ideia como ele se comportou aí nos períodos mais turbulentos, né, justamente para a gente conseguir passar aqui uma opinião, conseguir fazer uma análise, digamos que mais assertiva. Bom, e agora a estratégia de ouro, né? Com renda mensal, não é a minha estratégia preferida. Como eu falei para vocês, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo somente sobre dividendos sintéticos, eu explico nos mínimos detalhes do porquê que eu não sou fã dessa estratégia, certo? Então lá eu faço uma simulação bem completa explicando para vocês, mas basicamente eu acho ela menos eficiente entre todas as outras, certo? Por quê? Porque essa renda gerada através de derivativos, né, normalmente esses ETFs distribuem altos dividendos, aí na faixa de 1% ao mês, certo? Essa renda gerada com derivativos, que é os dividendos sintéticos, isso aí não é um almoço grátis. Por quê? Porque a gente abre mão do potencial de alta do ativo em troca, né, dessas altas distribuições. E quando a gente analisa a performance dos ETFs que fazem essa estratégia com dividendos sintéticos, que é o caso aqui do IAUI, que eu mencionei para vocês, né? E a gente avalia o comportamento desse ETF, né, considerando tanto a variação da cota como essas altas distribuições, ou seja, somando esses dois retornos, normalmente, para não dizer quase sempre, o ETF, né, essa estratégia acaba tendo uma performance inferior do que uma simples exposição ao ativo subjacente, que nesse caso aqui é o ETF IAU, que representa o preço do ouro. Então, digamos, analisando os dados, né, e vendo que a tendência dessa estratégia é sempre entregar um retorno inferior a uma simples exposição ao ativo subjacente, eu acho ela uma estratégia ineficiente, mas eu entendo aí que tem pessoas que acabam gostando pelo fato de ter aquele pingado de forma mensal, mas aquilo ali é mais para, digamos, trazer conforto emocional do que realmente melhorar a eficiência ou aumentar a sua expectativa de retorno. Então, meus amigos, a estratégia que eu prefiro é aquela mais simples, a mais pura, digamos assim, que é com o Gold 11 ou o GLDX11, porque eles vão te expor a variação do preço do ouro, mais a variação cambial e vão te oferecer realmente os benefícios que o ouro, certo, oferece dentro de um portfólio. Então, se fosse para escolher alguma dessas estratégias, eu escolheria uma simples exposição ao ouro através do Gold 11 ou do GLDX11. Bom, meus amigos, esse era o vídeo da semana. Quis passar aqui para vocês, mostrar para vocês, desculpa, os 5 ETFs que buscam se expor ao preço do ouro, né? Explicar as diferenças entre as estratégias, né? São 3 estratégias diferentes, e principalmente trazer essa provocação, né? Essa reflexão, se faz sentido ou não investir em ouro, né? Se faz sentido ou não ter ouro dentro do portfólio. Porque eu quero que vocês pensem nesses dados que eu passei, no comportamento que o ouro, no benefício que o ouro pode trazer, mas também nos riscos envolvidos, né? E não invistam em ouro porque subiu muito, ou porque seu guru de investimento, ou seu analista preferido está falando aí que temos uma nova ordem mundial,
ou porque o Banco Central da China está comprando ouro. Eu não gosto de investir com base em previsões, porque normalmente elas estão erradas, tem vários dados que mostram isso, certo? Eu prefiro, digamos, a minha decisão ser pautada nos dados, nas evidências, certo? Do que realmente com base em previsões. Meus amigos, esse era o vídeo da semana, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Forte abraço!